A verdade brutal é que você está preso em uma bolha de ilusões financeiras, achando que entende como funciona a liberdade financeira. Spoiler, você não entende. Se você tem 50 mil reais e acha que isso é suficiente para garantir seu futuro, você está fudido. Você pode estar pensando que 50 mil pode ser o seu passaporte para uma vida de conforto. Mas a verdade é que sem conhecimento e disciplina, esse dinheiro vai evaporar tão rápido quanto entrou na sua conta. As pessoas pensam que ter uma quantia razoável na conta significa que estão no caminho certo. Aí esquecem que dinheiro não é suficiente. É a forma como você o usa que define a tua liberdade. Ter 50 mil não significa que você vai se tornar um investidor sábio. Isso simplesmente significa que você tem uma oportunidade que precisa ser agarrada com seriedade. Um investimento mal feito e sua liberdade financeira pode ir para o ralo. É difícil porque a maioria das pessoas confunde investir com especulação. Investir é um processo disciplinado, enquanto especular é jogar na roleta. A razão é simples: você não pode querer liberdade financeira se não sabe a diferença. Benjamin Graham, o pai do investimento em valor, sabia disso e construiu sua filosofia em cima desse princípio. Ele não era um idiota que colocava dinheiro em qualquer coisa que brilhasse. Ele olhava para o valor intrínseco das empresas, não para a empolgação momentânea do mercado. E este é o que você precisa entender. Quando eu era jovem, vi as pessoas jogando suas economias suadas em ações de empresas que prometiam lucros exorbitantes, mas acabavam em um buraco negro de frustração. Essas mesmas pessoas acreditavam que estavam investindo, quando na verdade estavam especulando. Olhe ao seu redor. Você reconhece isso em você mesmo? Aposto que sim. E aqui está o pior. Você nem percebe o quanto está se sabotando. Você pode estar pensando que está tudo bem porque tem um emprego estável ou uma renda extra. Mas a verdade brutal é que você está apenas trocando um tipo de prisão por outra. Preso ao seu trabalho, ao seu ego, ao seu medo de arriscar. E enquanto isso, seu dinheiro, que poderia ser o seu aliado, fica parado, perdendo valor em vez de crescer. Graham dizia que o mercado é como um maníaco depressivo, que oferece preços que podem parecer atraentes, mas você não precisa aceitar nenhum deles. E você está aceitando qualquer coisa que ele lhe oferece, sem nem questionar. Ao longo do tempo, eu aprendi que você precisa ter um colchão de segurança, uma margem de segurança, como Graham chamava. Isso significa comprar ativos a preços que oferecem proteção contra a incerteza do mercado, não a preços irracionais que todos na internet estão dizendo que são dourados. Você se arrisca, e essa é a piada cruel. Quanto mais você tenta fugir do medo, mais ele se torna uma realidade. Mas aqui está o paradoxo. A liberdade financeira não vem de um único investimento certeiro ou de um golpe de sorte. Ela vem de disciplina e paciência. O problema é que a maioria das pessoas não tem estômago para isso. Elas querem resultados rápidos, mas o que realmente precisam é cultivar a paciência. Se você não consegue esperar pelos resultados, você não está investindo. Você está apenas especulando, e isso é uma receita para o desastre. Por isso, se você está procurando uma solução mágica ou um investimento que irá mudar sua vida da noite para o dia, está se enganando. Não me entenda mal, é tentador acreditar nas promessas de enriquecimento rápido, mas isso é uma porcaria. O que você precisa é de um plano sólido, baseado em princípios que resistem ao teste do tempo. Um plano que o faça entender que a chave não é enquanto você começa, mas sim em como você faz esse dinheiro trabalhar para você. Então, você precisa começar a pensar: você está realmente preparado para essa jornada? Você vai enfrentar a realidade de que precisa mudar sua forma de pensar sobre dinheiro? Ou você vai continuar ignorando os sinais, achando que 50 mil está bom o suficiente? O primeiro passo é reconhecer que você precisa de educação financeira e disciplina, não apenas dinheiro na conta. Você está fadado a repetir os erros do passado se não abrir os olhos. E a boa notícia? Agora você tem a chance de aprender e mudar a sua trajetória.
Não deixe que a falta de conhecimento o prenda em um ciclo de erros. Acredito que você pode fazer mais do que pensa, mas isso requer uma mudança de mentalidade e um entendimento profundo da diferença entre investir e especular. Na próxima etapa, você vai ser confrontado com suas falhas financeiras, os erros que você tem cometido repetidamente e que precisam ser desmascarados. Esta é uma oportunidade de se libertar da ignorância e da falta de disciplina que tem sabotado seu progresso. Você está pronto para encarar esses erros ou vai continuar na mesma? A escolha é sua. Mas lembre-se, transformação começa com a verdade e a disposição para mudar. Essa é a base que você precisa para entender como 50 mil podem realmente transformar sua liberdade financeira. Se você não faz nada com isso, vai continuar preso, apenas sonhando com a liberdade que nunca vai alcançar. Pense bem, você vai agir ou vai esperar mais um pouco, achando que as coisas vão melhorar por conta própria? A resposta vai moldar o seu futuro financeiro. Agora, siga em frente e reflita sobre suas escolhas. A mudança começa com você, mas você precisa estar disposto a ser brutalmente honesto consigo mesmo. Os CTAs inseridos. 0. Posições dos CTAs. Você quer saber por que a maioria das pessoas está fudida financeiramente? Porque elas se afundam em hábitos autodestrutivos, acreditando que podem ignorar as regras básicas da disciplina financeira. Vamos ser diretos. Você está cometendo erros que vão te custar caro, e você nem percebe. Você gasta em coisas desnecessárias enquanto acha que está economizando. Você compra por impulso e espera que a conta no final do mês não doa tanto. Mas a verdade é que a dor vem. E ela vem em forma de dívidas, incertezas e uma vida de trabalho duro que simplesmente não vale a pena. Você gasta porque quer status. Você quer parecer bem-sucedido antes mesmo de ser. E aqui está a armadilha. Essa busca por validação externa está te mantendo preso. Você se vê sendo arrastado por um ciclo vicioso de compras, onde cada nova aquisição te dá um prazer momentâneo. Mas a conta chega, e ela chega pesada. Você não está poupando porque é pobre. Você é pobre porque não está poupando. Essa é a verdade brutal. O que você precisa entender é que a liberdade financeira não vem de ganhar mais, mas de saber controlar o que já tem. Vi pessoas que receberam um aumento, e a primeira coisa que fizeram foi comprar um carro novo ou fazer uma viagem. Elas acham que estão melhorando de vida, mas na verdade estão apenas perpetuando a mesma mentalidade que as deixou presas em primeiro lugar. Você está tão focado em mostrar aos outros que está indo bem que esqueceu de olhar para o que realmente importa, seu futuro financeiro. E aqui está o paradoxo. Você pode ganhar 50 mil, 100 mil, mas se não souber como administrá-los, você vai continuar na mesma. E a culpa não é do mercado. A culpa é sua. E não me entenda mal. Eu sei que a tentação é grande. O consumismo está em toda parte, te empurrando a querer mais e mais. Mas a verdade cruel é que o dinheiro que você não investe não vai te levar a lugar nenhum. O que você precisa é de um sistema, um plano. Algo que te faça entender que cada real conta e que sua liberdade financeira depende da sua capacidade de resistir a essas tentações. É chato, eu sei. Mas a disciplina não é glamurosa. Ela parece dizer não para jantares fora, para aquela roupa nova que você não precisa. Quando era jovem, tive essa mesma ilusão. Eu achava que a vida era sobre consumir, sobre gastar. Mas tudo o que eu estava fazendo era cavar meu próprio buraco. O que eu realmente precisava era entender o valor do dinheiro e o que ele poderia fazer por mim a longo prazo. E eu não sou o único. Muitas pessoas que estão agora em uma situação financeira estável passaram por isso. Elas aprenderam a controlar seus impulsos e a focar no que realmente importa. A liberdade financeira não vem de ganhos rápidos, mas de decisões bem pensadas e, acima de tudo, da paciência. E você? Está preparado para encarar essa realidade? Você vai ter que olhar para sua conta bancária e aceitar que precisa mudar sua forma de pensar. Mas aqui está o problema.
A maioria não tem estômago para isso. As pessoas querem soluções rápidas, mas a verdade é que não existem. Você vai ter que trabalhar duro, economizar e principalmente investir de forma inteligente. E se você acha que isso é um fardo, bem, você provavelmente está no caminho errado. O maior erro que você pode cometer é achar que a sorte vai te salvar. O velho Benjamin Graham já sabia disso. Ele pregava a margem de segurança, a importância de comprar a preços baixos e de entender o valor intrínseco das empresas. Mas você está se arriscando, apostando em ações que todo mundo diz que são a próxima grande coisa. E você sabe o que acontece? Você se decepciona, perde dinheiro e se pergunta onde tudo deu errado. A verdade é que você não estava preparado. Agora, vamos falar sobre a autossabotagem. Essa é a parte mais dolorosa, mas necessária. Cada vez que você aperta o botão comprar em um site de e-commerce, faz isso porque quer se sentir bem. Mas isso é uma armadilha psicológica. É um ciclo vicioso que vai te manter preso no mesmo lugar. A cada compra você sente uma leveza, mas logo depois vem a culpa. E essa culpa se transforma em ansiedade. Você percebe que suas finanças estão desmoronando, mas a solução parece tão distante que você prefere ignorar, como o avestruz enterrando a cabeça na areia. E aqui está a má notícia. Ignorar não é a solução. Você vai precisar encarar seus hábitos de frente. Pergunte-se, por que eu gasto tanto com coisas que não importam? Você está tentando preencher um vazio? Ou está apenas seguindo a manada, comprando o que todos estão comprando? Você acha que isso vai te fazer feliz? Você precisa parar e pensar, porque a verdadeira liberdade financeira vem da habilidade de dizer não. Dizer não ao consumo excessivo, dizer não a dívidas desnecessárias, dizer não a uma vida de aparências. Se você quer transformar esses 50 mil reais em algo que realmente faça diferença na sua vida, vai ter que mudar sua mentalidade. Não é fácil, mas é necessário. Você deve começar a pensar em como esse dinheiro pode trabalhar para você, em vez de você trabalhar para ele. É preciso ter um plano, e esse plano deve incluir o entendimento de que cada passo conta. E eu não estou falando de passos grandiosos. Estou falando de pequenas decisões diárias que, somadas, podem levar você a uma segurança financeira real. Agora, em relação aos números, vamos falar sobre o que realmente acontece quando você não está atento. No próximo capítulo, vamos fazer uma análise matemática dos seus erros. Mas antes, pense: você está pronto para enfrentar o que vem pela frente? Porque a cada decisão que você toma, você está moldando seu futuro. E se você continuar ignorando isso, seu dinheiro vai evaporar. E então, o que vai sobrar? Você está realmente preparado para essa jornada? Ou vai continuar vivendo na ilusão de que 50 mil é o suficiente? A escolha é sua, mas lembre-se, cada decisão conta. E se você quiser alcançar a liberdade financeira, terá que começar a agir como se realmente a quisesse. Essa é a verdade. Agora é hora de enfrentar seus erros e se preparar para o próximo passo. E eu não estou aqui para te fazer sentir bem. Estou aqui para te fazer acordar. A verdade é brutal. Se você não mudar, não vai chegar a lugar algum. Então, reflita sobre isso enquanto se prepara para a próxima etapa. A matemática não mente. E em breve, você vai ver exatamente onde as suas escolhas estão te levando. O que você precisa entender agora é que a matemática financeira vai te dar uma surra, se você não prestar atenção. E não me venha com desculpas. Você pode ter 50 mil reais e achar que isso é uma fortuna. Mas a verdade é que sem um planejamento sério, isso é pouco mais do que um trocado. Você sabe o que acontece quando você ignora as regras básicas da matemática? Você se fode. E ponto final. Vamos falar sobre números. A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga pelas coisas, mas valor é o que você realmente obtém delas. A maioria das pessoas vive a vida confundindo os dois. Elas olham para o preço de um carro, por exemplo, e acham que estão fazendo um bom negócio. Mas e o valor que ele traz ao longo do tempo?
O carro perde valor no segundo em que sai da concessionária. É isso que você precisa ter em mente. Você não está apenas gastando, você está jogando dinheiro fora. Quando você compra algo, você não está apenas tirando dinheiro do bolso. Você está fazendo uma escolha que pode afetar sua liberdade financeira para sempre. Vamos fazer um cálculo simples. Se você gastar R$ 1.500 em um carro, que perde 20% do valor anualmente, você está perdendo R$ 300 a cada ano apenas por ter tomado essa decisão tola. Multiplique isso por 5 anos. Você está olhando para uma perda de R$ 1.500. E adivinha, durante esse tempo, se você tivesse investido esses R$ 1.500 com um retorno de 8% ao ano, você teria cerca de R$ 2.200. Isso é uma diferença brutal. Percebe a armadilha? E aqui está o paradoxo. As pessoas acham que estão economizando ao fazer compras em promoção, mas, na verdade, elas estão apenas comprando coisas que não precisam. Essa é a piada cruel. Você acha que está se dando bem ao economizar 20% em algo que nem precisava, mas, no final, você está apenas aumentando sua carga de dívidas. O dinheiro que poderia ser um colchão de segurança se transforma em um peso morto. Agora, vamos falar sobre a curva do investimento. Você sabe qual é a diferença entre investir e especular? Um é disciplina, outro é aposta disfarçada. O velho Graham dizia que você deve ter uma margem de segurança. E o que isso significa? Basicamente, é ter um plano. É saber que se você está comprando uma ação, ela deve valer muito mais do que você pagou por ela. A maioria não faz isso. As pessoas compram ações com base em dicas de amigos, rumores e a última moda do mercado. E adivinha? Elas se fodem. Você precisa olhar para os números, para a realidade, e não para as fantasias que você cria na sua cabeça. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Durante uma crise, as pessoas se jogaram em investimentos que não tinham fundamento. Elas queriam ficar ricas rápido e ignoraram todas as regras que o investidor inteligente deveria seguir. O resultado? Perdas esmagadoras. O dinheiro que poderia tê-las libertado financeiramente se transformou em uma bola de ferro em seus pés. E você? Você acha que está jogando no mesmo nível que eles? A verdade é que você precisa saber o que é valor intrínseco. Preço é o que você paga, mas valor é o que você recebe. E a maioria confunde os dois. Você vai até uma loja, paga R$ 500 por um tênis que, na verdade, vale R$ 200. Foi um erro de cálculo. Agora, se você tivesse investido esses R$ 500 em algo que realmente agregasse valor, como um fundo de investimento decente, você estaria em uma situação bem melhor. Mas não, você preferiu a aparência em vez da realidade. E aqui está o porquê de tantos falharem. Eles não conseguem ver além do imediato. Eles querem gratificação instantânea. Você quer saber o que acontece? Você fica preso em um ciclo vicioso. É como uma droga. Você sente adrenalina quando compra algo novo. Mas assim que a emoção passa, você se vê na mesma situação de antes, sem dinheiro e sem planos. Você precisa de um sistema, um plano de ataque, algo que te faça entender que cada real conta e que sua liberdade financeira depende da sua capacidade de resistir a essas tentações. Quando eu era jovem, vi pessoas que ignoraram esses princípios e acabaram perdendo tudo. Elas acharam que estavam fazendo as escolhas certas porque estavam seguindo a manada. Mas a verdade é que a manada frequentemente está errada. E a maioria dos investidores que seguem a manada acaba se fodendo. Você precisa ter paciência e disciplina. Você precisa aprender a esperar o momento certo para agir e não se deixar levar pela emoção. Eu não estou dizendo que você nunca deve gastar. O que estou dizendo é que você deve gastar com consciência. Olhar para cada compra e perguntar: e se realmente vale a pena? Isso vai me aproximar da liberdade financeira ou me afastar? Você acha que as pessoas que estão financeiramente estáveis não gastam? Elas gastam, mas gastam de forma inteligente.
Elas sabem que cada real vai para um lugar que vai ajudá-las no futuro. E se você ainda acha que precisa de sorte para sair dessa situação, a má notícia é que a sorte não é um plano. O que você precisa é de um plano sólido, de um conhecimento profundo sobre as suas finanças, e isso leva tempo. Benjamin Graham não ficou rico da noite para o dia. Ele estudou, analisou e fez escolhas informadas. Você vai fazer o mesmo ou vai continuar esperando que a sorte caia do céu? A escolha é sua. Agora, antes de seguir para a próxima parte, lembre-se, a matemática é implacável. Cada decisão conta. E se você não entender isso, você está caminhando para um futuro sombrio. Você quer saber o que acontece quando você ignora as regras? Você acaba na mesma posição que tantos outros, preso em um ciclo de dívidas e arrependimentos. Então, você está pronto para encarar essa realidade ou vai continuar se enganando? A decisão está nas suas mãos. E aqui está o ponto final. Se você não está disposto a fazer o trabalho duro, a economizar e a investir de forma inteligente, bem, você vai continuar fudido, porque no final não há atalhos. E se você acha que está tudo bem, eu sinto muito, mas você está apenas se enganando. E se você quer um futuro financeiro melhor, precisa arregaçar as mangas e começar a agir. Agora, vamos avançar para as estratégias que realmente funcionam e que exigem esforço. É hora de deixar as ilusões para trás e encarar a realidade. Você vai ter que trabalhar duro, economizar e, principalmente, investir de forma inteligente. Aqui é onde a verdadeira transformação começa. CTAs inseridos, 0. Posições dos CTAs, nenhum. Você ainda não entendeu, né? Você pode ter 50 mil reais na sua conta e achar que está seguro, mas a única coisa que isso significa é que você tem 50 mil reais em potencial para se foder. A matemática financeira não perdoa. Se você não souber como lidar com esse dinheiro, ele vai evaporar e você vai ficar olhando para o saldo da sua conta com a mesma cara de quem acabou de perder um jogo de pôquer, confuso e quebrado. Você precisa de um plano, e não um plano qualquer, mas um método disciplinado e sistemático como o que Benjamin Graham ensinava. Vamos lá. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa aprender a fazer um orçamento. Você sabe o que é um orçamento, certo? Não estou falando de uma planilha cheia de números bonitos que você nunca olha. Falo de um controle rigoroso de cada centavo que entra e sai da sua conta. Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, vai acabar gastando com coisas que não importam. E isso é o que a maioria faz. Você acha que está economizando ao comprar o celular novo porque seu anterior estava um pouco lento, mas a verdade é que esse novo aparelho vai perder valor tão logo você o tire da caixa. E quando você perceber isso, já vai ter sido tarde demais. Agora, pense na seguinte questão: você está investindo ou especulando? Se você não tem um plano claro e uma estratégia de investimento, a resposta é bem simples. Você está especulando. E adivinha? Especulação é a receita certa para a ruína. Graham sempre dizia que o investidor inteligente é aquele que tem uma margem de segurança. Isso significa que você não deve entrar em um investimento sem um buffer que te proteja contra os erros que você vai cometer. E acredite, você vai cometer erros. A diferença é que com uma margem de segurança, você pode sobreviver a esses erros. Então, o que é uma margem de segurança na prática? Vamos usar os 50 mil reais que você tem. Imagine que você decida investir 20 mil reais em ações de uma empresa que você acha que vai crescer. Ao invés de ir com tudo, você deve primeiro investigar. Qual é o valor intrínseco dessa ação? Isso mesmo. Você precisa saber se o preço que você está pagando é realmente justo. Se a ação vale 50 reais e você está pagando 40, ótimo. Mas se você não tiver esse conhecimento, você pode estar apenas jogando seu dinheiro em uma furada. E esses 20 mil reais podem se transformar em 10 mil em um piscar de olhos. E aí, meu amigo, não adianta chorar. Agora, se você investir esses 20 mil reais em um fundo de investimento decente, com uma gestão sólida e histórico de retorno, pode ser que você veja seu dinheiro crescer de forma consistente ao longo dos anos. O que pode parecer uma abordagem chata e lenta é, na verdade,
a única forma inteligente de construir riqueza. Porque, repito, riqueza não é sobre fazer 1 milhão em um dia. É sobre acumular pequenos ganhos que se somam ao longo do tempo. Você precisa entender que isso requer paciência. O que você acha que vai acontecer se você não fizer nada? Vai continuar lá, vivendo do jeito que está, sem fazer as mudanças necessárias. E deixa eu te contar o segredo. Essa é a armadilha. Você não percebe, mas a cada dia que passa, você está perdendo a oportunidade de fazer seu dinheiro trabalhar para você. Cada dia que você deixa de investir é um dia em que seu potencial de crescimento se evapora. E a verdade é que a maioria está confortável demais em sua zona de conforto. Eles preferem manter seu dinheiro na conta corrente, que rende quase nada, só para sentir uma falsa segurança. E adivinha, isso é uma porcaria. Você precisa ser como o velho Graham. Ele não era um gênio. Ele era um cara que sabia que o tempo é seu melhor aliado. E você? O que você está fazendo? Procrastinando? Fugindo da realidade? Veja bem, cada real que você tem pode e deve ser investido com inteligência. E aqui está o truque. Você não pode se deixar levar pelo medo. O medo de perder pode te paralisar. Você precisa tomar decisões informadas e não deixar que a volatilidade do mercado te afete. O mercado é um maníaco depressivo e você não deve dançar conforme a música dele. E aqui está o pior. Mesmo sabendo de tudo isso, a maioria não vai mudar nada. Por quê? Porque a mudança é desconfortável. Porque você prefere a zona de conforto a se arriscar e fazer o que é necessário para se libertar financeiramente. Você acha que vai ficar rico lendo um livro? Não. Você vai ficar rico aplicando o que aprendeu. Você precisa sair da sua bolha e começar a agir. E isso significa fazer um orçamento, investir em educação financeira, construir sua margem de segurança e, principalmente, ter paciência. Agora, vamos falar sobre armadilhas. Você sabe quais são? O ego, a impaciência e a falta de disciplina. Essas são as 3 maiores inimigas do investidor comum. E adivinha, você pode ser um delas. O ego faz você acreditar que pode prever o futuro, que você é mais esperto que o mercado. A impaciência faz você querer resultados rápidos. E a disciplina é o que você ignora quando compra aquele novo gadget que não precisa. Se você não reconhecer e evitar essas armadilhas, sua liberdade financeira vai ficar sempre a um passo de distância. Então, agora que você tem um plano, o que vai fazer? Vai continuar quebrado ou vai agir? Porque a escolha é sua. Você pode continuar na sua zona de conforto ou pode começar a trabalhar em direção à liberdade financeira que tanto deseja. O que vai ser? Você tem 50 mil reais, e isso pode ser um começo. Mas se você não mudar sua mentalidade, esse dinheiro não vai durar. Então aqui está a pergunta final. Você vai fazer algo a respeito ou vai continuar sentado, assistindo sua vida passar como um espectador? A escolha é sua. CTAs inseridos, 3 posições dos CTAs. Após parte 2, após parte 4, final. Você quer saber a verdade? Você está em um ponto de virada. A escolha é simples. Mudar seus hábitos financeiros ou continuar preso nessa bolha de mediocridade. Você pode olhar para esses 50 mil reais e achar que está tudo bem. Mas isso é uma ilusão. A realidade é que, sem uma estratégia clara, você está a um passo de perder tudo. E não venha me dizer que você não pode, porque pode. A questão é, você quer? Benjamin Graham não era um gênio. Ele era um cara que entendeu uma verdade simples. O tempo é seu aliado. Mas apenas se você usar esse tempo com inteligência. E se você não sabe como usar esse tempo, então você está fudido. Ele ensinou que a disciplina é a chave. E você? Você tem disciplina? Ou está apenas esperando que as coisas mudem por conta própria? É hora de fazer um compromisso. Olha, você pode continuar acreditando que 50 mil reais é suficiente para garantir sua liberdade financeira, mas isso é um pensamento perigoso. A verdade é que você precisa estar preparado para o que vem pela frente. O mundo financeiro é implacável. Uma crise pode surgir a qualquer momento e se você não tiver um plano, esses 50 mil vão evaporar como fumaça. Você não quer ser aquele que olha para trás e se pergunta onde foi que errou. Vamos ser diretos aqui. Você precisa aprender a investir de verdade.
E isso não significa apenas comprar ações porque alguém disse que são boas. Você precisa entender o valor intrínseco. O que isso significa? Significa que você deve saber o que está comprando e por que está comprando. Graham ensinou que o preço é o que você paga, mas o valor é o que você recebe. E a maioria das pessoas confunde os dois. Você está entre essas pessoas? Quando você vai ao supermercado e compra algo que não precisa porque está na promoção, você está apenas se enganando. E isso é um erro que você precisa parar de cometer. Agora, se você decidir investir, faça isso com sabedoria. Não entre em um investimento sem uma margem de segurança. Isso é fundamental. A margem de segurança é o seu colchão. É o que vai te proteger quando as coisas ficarem feias. E acredite, elas vão ficar. Olha, se você colocar R$ 20.000 em ações de uma empresa sem saber o que está fazendo, pode acabar perdendo tudo. Mas se você fizer sua lição de casa, se você investigar e entender o que está comprando, pode ser que você saia ganhando. E isso não é só sobre ações, é sobre qualquer investimento. Pode ser um fundo de investimento, imóveis ou até mesmo um negócio. O que importa é que você tenha um plano e siga esse plano. Agora vamos falar sobre a paciência. Essa é a parte mais difícil, porque o que a maioria das pessoas quer é a gratificação instantânea. Querem ver resultados rápidos e, quando não veem, desistem. Mas a verdade é que riqueza é construída ao longo do tempo. Você precisa ser capaz de esperar. Cada real que você investe hoje pode se transformar em muito mais amanhã. Mas isso não vai acontecer se você não tiver paciência. E aqui está a armadilha: o medo. O medo de perder dinheiro vai te paralisar. Você vai olhar para o mercado e pensar: e se eu perder tudo? Mas você precisa entender que o mercado é volátil, e isso faz parte do jogo. Você precisa confiar na sua pesquisa e nas suas decisões. Se você não confiar, vai acabar não fazendo nada, e isso é ainda pior. Você precisa ser como o velho Graham. Ele era metódico, ele seguia um plano. Você não pode se deixar levar pelo que todo mundo está fazendo. O mercado é um maníaco depressivo, e se você seguir a manada, vai acabar se fudendo. Você precisa ter uma estratégia defensiva. Isso significa que, em vez de correr atrás da próxima grande tendência, você vai investir em ativos que têm valor real e que vão resistir ao teste do tempo. Agora, eu sei que tudo isso pode parecer difícil. Você pode estar se perguntando se realmente consegue, mas aqui está a verdade. A maioria não tem estômago para fazer o que precisa ser feito. A maioria prefere a zona de conforto, prefere ficar ali, esperando que as coisas mudem por conta própria. Mas a mudança não vai acontecer se você não agir. E você precisa agir agora. Então, aqui está o ultimato. Você vai fazer o que é necessário ou vai continuar quebrado? Se você não conseguir fazer isso, ninguém pode te ajudar. Você precisa decidir. Vai continuar vivendo do jeito que está ou vai tomar as rédeas da sua vida financeira? A escolha é sua, mas lembre-se, a maioria não vai fazer nada. E se você não fizer nada, vai ficar preso nessa vida de mediocridade. E aqui está a verdade final. R$ 50.000 podem te dar uma oportunidade, mas isso não é uma garantia. Se você não tiver um plano, se você não souber o que está fazendo, esses 50.000 podem se transformar em 5.000 em um piscar de olhos. Então, o que você vai fazer? Vai deixar seu dinheiro parado ou vai fazer ele trabalhar por você? A decisão é sua. Agora, que tal começar a agir? O tempo não espera por ninguém. CTAs inseridos. 3 posições dos CTAs. Após parte 2, parte 4. Final.